Olá! O tema do nosso vídeo de hoje é como apresentar os alimentos para os bebês. É um tema bem vasto, então eu vou tentar dar uma resumidinha aqui para vocês em algumas questões. Porque assim, eu vou colocar o que está acontecendo aqui no consultório com grande frequência. Tá chegando uma onda muito grande de alimentos por uma técnica, a BLW. Né? Então assim, as mães estão entrando num processo de angústia, porque nem sempre isso funciona. Eu tenho mães aqui que super funcionaram, mas eu tenho algumas mães que não funcionam e elas ficam se culpando, o que eu tô fazendo de errado, que eu não tô conseguindo. Gente, para tudo, não tem nada de errado, não tem nada de errado. Cada técnica funciona para um tipo de criança, a gente tem que prestar atenção nos filhos, o que eles têm capacidade, como é que é o jeitinho deles, como que se evolui com essa criança. Coloca menos carga em vocês, não tenham tanta pressão, vai no instinto, o seu instinto vai te ajudar muito nesse momento, nas escolhas do que fazer. E eu vou deixar aqui algumas dicas para acalmar um pouquinho o coração. A introdução alimentar não passa apenas pela oferta da comida. Você está criando aí nessa criança toda uma cultura alimentar que ela vai carregar pelo resto da vida, certo? Então passa também pelo modo de oferecer as formas desses alimentos. Vou colocar você para pensar na sua vida. Você come batata só de um jeito? Não, né? Você come batata de várias formas. Essa batata é picada, ela é cozida, ela é misturada na carne, ela tá na maionese, ela tá fria, ela tá quente, ela tá frita, que não devia, mas tá frita. Então a gente tem várias formas de ofertar os alimentos. E muitas vezes as mães se pegam muito em detalhes, como assim, não, eu só tenho que apresentar de forma papinha, porque assim eu aprendi, assim minha família fez, então a pessoa fica com aquela carga, eu tenho que apresentar de forma papinha. Outros falam assim, não, eu vou apresentar só de acordo com a nova técnica de picadinho, e tem que ser mais picadinho, a criança tem que pegar, e a criança não consegue morder muitas vezes, ou não quer, tem gastura, porque tem criança que tem problema em pegar, você sabia disso? Tem criança que tem dificuldade de pegar na comida. Isso é uma questão sensorial que tem que ser trabalhada bem devagar, de forma bem calma, bem tranquila. E normalmente essa criança que tem dificuldade com texturas na mão também tem dificuldade com texturas na boca. Fica a dica aí para você, se for o caso do seu filho, é interessante procurar o seu pediatra, que ele vai fazer a melhor indicação, porque ele conhece toda a história do seu bebê, tá bem? Então a gente tem que começar a oferecer de várias formas esses alimentos para a criança, de vários cortes. Vamos pegar uma cenourinha crua, à medida que a criança já estiver mastigando. Eu não estou falando em períodos, tá, pessoal? Deixando claro, não estou falando de período da introdução. Eu estou falando de forma de oferecimento, ok? Então vamos lá. Aí você pode oferecer cenoura ralada, cenoura cozida, bolinha cortada em tirinhas, a juliana, N formas. Aí você pode oferecer, hoje a comida, você vai pegar um pouquinho de cada que você tá ali e oferecer para a criança. Ou então você vai oferecer hoje só de forma individualizada. Isso tudo trabalha paladar, a parte sensorial, a parte de textura para essa criança pegar, tá bom? Eu gosto muito de deixar sempre 2 colheres no momento da comida. Primeiro, vamos pensar no momento mesa, momento comida. A criança, ela aprende muito mais por imitação do que exatamente do que você está mandando ela fazer. Isso pro resto da vida. Nós seres humanos estamos assim até adultos, vamos combinar que nós somos assim. Então, se você está ali comendo do lado da criança, já é a primeira coisa que eu preciso que você faça. Senta e come perto. A criança vai ver você comendo e vai comer igual. Se sua alimentação não é muito boa e você não está afim de mudar, vamos colocar a pior das hipóteses, eu te aconselharia trocar a sua alimentação, aproveita o momento, melhora a sua para você realmente ajudar essa criança que está aí do teu lado. Mas se você não quer mesmo, tem uma aversão, não está afim, tá bom, tá tudo bem. E então coloque o seu prato colorido da mesma forma que você está oferecendo para essa criança. Com o tempo, essa criança vai te questionar por que você não está comendo as coisas coloridas. Esse é outro problema, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Então você tem que sentar do lado dessa criança, mastigar e comer junto. O movimento do seu garfo na boca, ele também vai imitar, a menina também vai imitar, ela vai fazer essa mesma procura de alimento para a boca. Isso já é um aprendizado enorme, simplesmente por ver você comer.
A outra é essa questão de você colocar um garfinho ou uma colherzinha na mão da criança e uma na sua. Porque se você deixar só para a criança comer, às vezes ela come tão devagar, porque ela está ali nessa dificuldade motora mesmo, de colocar a colher na boca, a comida vai esfriando, ela entra em processo de saciedade. Porque por mais que ela tenha comido pouquinho, a questão tempo fez com que ela ficasse saciada. Então é muito importante que a criança tenha essa autonomia, sim, de pôr a colherzinha na boca, mas é importante que você tenha outra na sua mão para auxiliá-la. Eu não gosto dessa técnica, porque eu vejo um grande grau de fracasso quando as mães deixam só... A criança vai comer sozinha, ela vai dar conta. Nem toda criança come sozinha. Nem toda criança tem coordenação motora para comer sozinha. Isso é muito individual. Então a gente tem que ter essa sabedoria desse auxílio para que aconteça tudo bem. A criança vai aprendendo e você vai auxiliando para não deixar que ela coma abaixo do que deve também, tá bom? Fica essa dica aí para vocês. Bom, então assim, primeira questão, dentro das opções de cozimento, é melhor que essa comida esteja feita de forma fresca, tem maior preservação dos nutrientes. Mas eu sei que essa realidade não é para todo mundo. Tem muitas mães que trabalham o dia todo, tem muitas mães que não têm ajudantes. Então, como eu estou falando para uma amplitude enorme de mães, eu tenho que auxiliar todo mundo. O melhor é fresco? Sim. Mas se você congelar o alimento, também tem formas de congelamento. Vou fazer um vídeo só disso também, tá bom, pessoal? Para falar de forma mais específica, mas você pode congelar junto algumas vezes, separados outras, para você oferecer de várias formas essa comida para o seu bebê. Mas é importante que esse congelamento seja seguro, livre de bactérias por pouco tempo, em potes de vidro esterilizados, para que essa criança não tenha uma contaminação bacteriana, tá bom? Alimentos industrializados, esquece, galera, esquece. A gente pode estar falando de papinha industrializada, isso não é um alimento bem-vindo, quanto mais nessa idade. Ali dentro tem amido invertido, isso é péssimo para o processo de insulina, de armazenamento de carboidrato, tá bom? Então, assim, alimentos, eles devem ser feitos para os bebês fresco. Se você tiver cozinhado de hoje e na hora do almoço vai servir no jantar, ok, não tem problema nenhum. Mas isso eu estou considerando que você está no máximo de higiene. Tá? Bactérias devem ser bastante controladas. Esse alimento que foi feito na hora do almoço e está sendo servido no jantar deve estar em geladeira e bem acondicionados, tá? Sem ficar mexendo colher de um para outro, porque pode fazer uma contaminação cruzada. Então, por favor, controle com esses alimentos. Um bebê de 6 meses para frente, onde tem essa introdução, ele ainda é muito sensível. Qualquer coisa pode trazer uma infecção intestinal e uma desidratação em consequência, tá bom? Então, juízo com isso. A gente tem outra regra a respeito de introdução de alimentos. Se o alimento é muito novo, nesse contexto alimentar do seu bebê, ele tem potencial alergênico, você tem que colocar esse alimento, oferecer por 3 dias e aguardar para ver se não dá nenhum processo alérgico. Não deu, oferece um outro nutriente, tá bom? Agora eu vou deixar um adendo aqui no meio dessas opções de como oferecer o alimento. Tem crianças que chegam aqui que falam assim, a criança só aceita manga. Aí a mãe dá manga, soufflé de manga, smoothie de manga, manga em todas as ocasiões. Gente, isso vai cansar a criança. Cuidado com isso, porque se o paladar cansa, o da criança também cansa. Então, se você ofertar demais um alimento, você pode trazer esse cansaço do paladar e você vai perder um alimento dessa gama que você tem para introdução. Então, a variedade é essencial, tanto para a sua refeição, para a sua vida, quanto dos seus filhos. Então, sempre pensa por aí, tá? Que você não vai errar. Tem que ter essa variedade, tem que ter essa gama. Se você não está com controle muito mental para isso, escreve. A feira que você vai fazer para o seu filho essa semana é diferente da feira que você vai fazer semana que vem. Isso é ótimo para trazer variedade. Alimentos da época são sempre melhores, eles são mais nutritivos, com menos agrotóxico. Isso também vale lembrar. São tantas coisas, né, gente? É difícil lembrar tudo aqui até para falar para vocês. Mas é realmente muita informação e a gente vai tentando pegar um pouquinho de cada coisa aqui para informar vocês e fazer desse momento de introdução alimentar um momento mais fácil, mais prazeroso, mais fluido e que leve realmente a criança a chegar neste ponto que a gente quer, que é comer a comida da casa. Porque nada mais do que isso, a introdução alimentar ela é feita para você comer a comida da casa.
Mas essa comida da casa tem que ser um alimento saudável, tá, pessoal? Se não é um hábito da sua casa, comece a mudar agora. Agora. Porque não adianta falar para a criança, você não pode tomar um refrigerante com 1 litro de refrigerante todos os dias na sua mesa, na hora do almoço e do jantar. Isso eu estou dando um exemplo extremo, mas pense em todos os seus hábitos. A criança vai te imitar, tá bom? Fica aí essas dicas para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode entrar em contato nos comentários aqui embaixo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.